Você já acordou às 3 da madrugada, com o peito apertado, pensando naquela dívida que não termina de pagar? Já sentiu que trabalha e trabalha, mas o dinheiro escorre pelos dedos como água em peneira furada? Hoje vou te contar a história do seu Raimundo, um jardineiro humilde do interior de Minas Gerais, que durante 67 anos de vida jamais deveu um centavo sequer para ninguém, nem empréstimo, nem cartão de crédito, nenhum te pago amanhã para um amigo. Os próprios filhos dele têm financiamento de apartamento, carro no consórcio e vivem sufocados de estresse. Ele tem uma casinha própria, uma horta que cultiva com as mãos e dorme toda noite como um bebê sem preocupação nenhuma. E se eu te disser que o segredo dele não tem nada a ver com ganhar muito dinheiro, que ele aprendeu com o pai, um trabalhador rural analfabeto que não sabia escrever nem o próprio nome, mas que entendia algo sobre dinheiro que os bancos jamais vão te ensinar, fica comigo até o final dessa história. Porque o que você vai ouvir pode transformar para sempre sua relação com cada real que entra no seu bolso. A única coisa que te peço em troca é que se inscreva e ative o sininho. Porque aqui a gente não só conta histórias. Aqui a gente muda vidas. E a vida do seu Raimundo começou num pequeno povoado de Minas, onde a fome e a dignidade andavam de mãos dadas. Era o ano de 1957. Em Conceição do Mato Dentro, um distrito perdido nas terras secas do norte de Minas, o inverno seco chegava mais cedo que em qualquer lugar e a fome era um visitante que nunca ia embora de vez. Ali nasceu Raimundo Costa Silva, o quinto de 7 irmãos, numa casa de adobe onde o vento entrava pelas frestas e o fogão a lenha era o único luxo que conheciam. O pai dele, seu Zeca, era trabalhador rural. Mãos grandes como enxada, coluna curvada pelo peso dos anos e uns olhos que olhavam sempre para frente, mesmo quando o caminho estava cheio de pedras. Não sabia ler, não sabia escrever, nem conseguia assinar o próprio nome, só deixava uma cruz tremida nos papéis. Mas seu Zeca tinha algo que muitos homens estudados não tinham, uma sabedoria antiga, herdada da fome e do suor. Todo sábado à tarde, quando o sol já se escondia atrás dos morros, acontecia um ritual naquela casa humilde. Seu Zeca chegava da roça com o pagamento da semana, umas poucas moedas e alguma nota amassada. Sentava na mesa de madeira, a única que tinham, e tirava 5 envelopes de papel pardo que ele mesmo tinha cortado e dobrado com as mãos calejadas. Em cada envelope tinha escrito, com letra torta que a mulher dele ensinou ele a fazer, uma palavra só: comida, casa, roupa, remédio, guardar. Os 7 filhos sentavam em volta em silêncio. Era como uma missa. O pequeno Raimundo observava hipnotizado como o pai contava as moedas, uma por uma, e ia separando em cada envelope. Primeiro o de comida, depois o da casa, a roupa, o remédio por garantia, e no final, sempre no final, umas poucas moedas para o envelope de guardar. Nunca sobrava nada, mas também nunca faltava. E seu Zeca repetia sempre a mesma frase, olhando para os filhos com aqueles olhos cansados, mas firmes. Filhos, escutem bem. O dinheiro que você não mexe é o único que de verdade é seu. Raimundo não entendia direito aquelas palavras, mas ficaram gravadas na alma dele como ferro quente marca o gado. Sem saber que aquela frase, dita por um homem que não sabia ler, ia salvar a vida inteira dele. Os anos passaram como passam no interior, devagar, mas sem parar. Raimundo cresceu entre a escola rural e a roça, ajudando o pai quando as pernas de seu Zeca já não aguentavam as jornadas longas. Aos 16 anos, Raimundo era um rapaz magricela, com as mãos já ásperas pelo trabalho e os olhos cheios de sonhos. E como todo jovem daquela época, tinha um desejo que tirava o sono dele: uma bicicleta Caloi. Aquela bicicleta era a liberdade. Os amigos do povoado já tinham,
Chegavam na praça aos domingos, pedalando orgulhosos, com as meninas olhando com admiração. E Raimundo ficava de lado, a pé, engolindo inveja e poeira. Numa noite de verão, quando o calor não deixava dormir, Raimundo criou coragem. Esperou o pai terminar de jantar o prato de angu com quiabo e falou: "Pai, preciso te pedir uma coisa." Seu Zeca levantou o olhar sem dizer nada. "Todos os meus amigos têm bicicleta. Eu sou o único que anda a pé que nem criança. Preciso que o senhor me adiante dinheiro do envelope de guardar. Devolvo trabalhando. Juro." O silêncio que veio foi mais pesado que pedra de moinho. A mãe de Raimundo parou de lavar os pratos. Os irmãos prenderam a respiração. Seu Zeca limpou a boca com as costas da mão. Levantou devagar, foi até o armário onde guardava os envelopes e voltou a sentar na frente do filho. Colocou o envelope de guardar na mesa entre os dois. "Filho", disse com voz grave, "você quer uma bicicleta?" "Quero, pai." "Então esse envelope é seu a partir de hoje. Toda semana você vai colocar aqui o que conseguir guardar do seu trabalho. Quando tiver o dinheiro completo, compra a bicicleta." Raimundo sentiu o peito apertar. "Mas pai, isso pode demorar mais de um ano. Meus amigos já têm agora." Seu Zeca olhou fixo para ele. Os olhos não mostravam raiva, mas algo mais fundo, uma tristeza antiga, de quem viu muitos caírem no mesmo buraco. "Me escuta bem, Raimundo. Se você não aguenta esperar, é porque não quer de verdade. E se comprar com dinheiro emprestado, nunca vai ser sua, vai ser de quem emprestou, entendeu? Mas todo mundo faz assim. Todo mundo faz muita coisa, filho. E olha como vivem, sufocados, devendo, trabalhando para pagar o que já gastaram. É isso que você quer?" Raimundo abaixou a cabeça. As lágrimas queimavam os olhos, mas não deixou cair. Naquela noite não dormiu. Ficou se revirando na cama de palha, pensando que o pai era antiquado, mão de vaca, um homem que não entendia os tempos modernos. Mas no dia seguinte, antes de sair para a roça, Raimundo pegou um envelope vazio. Escreveu "bicicleta", com letras tortas, e guardou embaixo do travesseiro. Não sabia que aquele gesto, nascido da raiva e da frustração, ia mudar o rumo da vida dele para sempre. Passaram os meses. Raimundo trabalhava na roça junto com o pai, e toda semana, sem falta, guardava umas moedas no envelope da bicicleta. Às vezes eram poucas, às vezes quase nada, mas nunca deixou de fazer. Nos domingos continuava vendo os amigos passear de bicicleta, e a inveja mordia o estômago dele como cachorro com fome. Mais de uma vez esteve a ponto de esvaziar o envelope e gastar em qualquer coisa, só para não sentir aquele vazio. Numa tarde de setembro, quando já tinha 7 meses guardando, Raimundo estava sentado no murinho de pedra perto da igreja do povoado. Tinha a cabeça entre as mãos e a alma cheia de dúvidas. Foi então que o pai apareceu. Vinha da horta com a enxada no ombro e o passo cansado de sempre. Sentou do lado do filho sem dizer nada. Ficaram em silêncio um tempão, vendo o sol afundar atrás dos morros. "Pai", disse Raimundo por fim, "às vezes eu penso que isso não faz sentido. Faz 7 meses que guardo e ainda falta mais da metade." Seu Zeca concordou devagar com a cabeça. "E o que você aprendeu nesses 7 meses?" Raimundo pensou um instante. "Aprendi que é muito difícil não mexer nesse dinheiro. E o que mais? Que cada vez que coloco uma moeda no envelope, sinto que ela é mais minha do que se tivessem me dado de presente." Seu Zeca sorriu. Um sorriso pequeno, quase invisível, mas cheio de orgulho. "Filho, isso que você sente tem um nome. Chama liberdade. Quem deve é escravo de quem emprestou. Trabalha para pagar o que já passou, não para construir o que vem pela frente. Mas quem guarda, quem espera, quem não mexe no que guardou, esse homem é dono do próprio tempo." Raimundo escutava com o coração aberto. "Seu avô me ensinou isso", continuou seu Zeca. "E o pai dele ensinou para ele. A gente não sabe ler, mas sabe contar.
E sabe uma coisa que os ricos do banco não querem que os pobres saibam? Que o dinheiro que você não mexe é o único que trabalha para você. No final daquele ano, Raimundo juntou o valor completo, R$120 mil. Comprou uma bicicleta Caloi usada de um vizinho que precisava do dinheiro, em espécie, sem dever nada a ninguém. Aquela bicicleta durou 16 anos. E cada vez que pedalava, Raimundo lembrava da lição do pai. Os anos seguintes foram de aprendizado constante. Raimundo deixou o interior aos 20 anos e foi para Belo Horizonte procurar trabalho. Encontrou emprego como jardineiro numa empresa de paisagismo na Pampulha, um emprego simples, mas estável. A primeira coisa que fez com o primeiro salário foi sentar na mesa do quartinho alugado e pegar 7 envelopes de papel. Os mesmos envelopes do pai, mas adaptados para a vida nova. Aluguel, viver, gastos, alegria, emergência, futuro, projetos. Todo mês, no mesmo dia que recebia, separava o dinheiro antes de sumir. Os 15% sempre iam primeiro para o envelope do futuro. Não o que sobrava no final, porque nunca sobra nada. Primeiro você se paga. Repetia como um mantra sagrado. Em 1986, o Brasil vivia o Plano Cruzado. Os apartamentos subiam de preço todo mês. Todos os colegas da empresa corriam para financiar. Raimundo, você é bobo, falavam. Os imóveis só sobem. Se não comprar agora, nunca vai conseguir. Faz financiamento que nem todo mundo. Raimundo escutava em silêncio. E continuava enchendo os envelopes. Veio a crise do Collor em 90. O boom virou pesadelo. A poupança foi confiscada. Vários colegas perderam os apartamentos. Execução de dívida. Leilão. Famílias destruídas pelas dívidas. E Raimundo, com as economias que tinha escondido em casa, comprou uma casinha em Contagem. Pagou 1/3 à vista. O resto em poucos anos, sem financiamento de banco. Enquanto outros choravam o que perderam, ele plantava couve na horta do quintal novo. Em 1998, precisava de uma Kombi para se virar como jardineiro autônomo. O vendedor mostrou as opções de financiamento. Parcelas bem leves. Seu Raimundo nem vai sentir. Raimundo fez que não com a cabeça. Se não posso pagar tudo de uma vez, é porque não posso ter. Comprou uma Kombi usada, em dinheiro. Aquela Kombi durou 12 anos e nunca custou uma noite de sono. Em 2011 veio outra crise. Dessa vez foi o próprio filho. Miguel, que bateu na porta dele. 38 anos, financiamento de apartamento sufocando, carro no consórcio, cartões estourados. Pai, preciso de R$15 mil, tô desesperado. Raimundo sentiu o coração partir. Deu o dinheiro, mas com uma condição. Te dou, filho, mas antes você vai sentar comigo e eu vou te ensinar o que meu pai me ensinou. Mostrou os envelopes, explicou o sistema, falou da bicicleta, da casa, da Kombi. Miguel tentou 2 meses e desistiu. A irmã dele, Lúcia, por outro lado, escutou com atenção. Aplicou o sistema. Hoje não tem dívida nenhuma. A mesma mensagem. 2 caminhos diferentes. Porque sabedoria não dá para obrigar. Só dá para oferecer. Hoje Raimundo tem 67 anos. Se aposentou há 2, mas continua fazendo uns servicinhos de jardinagem para clientes que já são mais amigos que clientes. Não por necessidade, por gosto. Porque homem que trabalhou a vida toda com as mãos não sabe ficar parado. A casa dele está quitada, tem uma horta onde planta tomate, jiló e alface que reparte com os vizinhos. As economias somam R$50 mil. A aposentadoria é modesta, um salário mínimo e meio, mas sobra para viver com dignidade. E as dívidas dele somam exatamente o mesmo que sempre somaram: 0. Um jornalista local foi entrevistar ele para uma matéria sobre educação financeira. Perguntou qual era o segredo. Raimundo riu com aquele riso manso de quem já viu muita coisa. Não tem segredo nenhum, moço. Só 5 coisas que meu pai me ensinou e que eu repeti a vida toda.
e enumerou com os dedos da mão, aqueles dedos curtidos por décadas de terra e trabalho. Primeira, o dinheiro que você não vê, você não gasta. Por isso os envelopes. Por isso nunca tive cartão de crédito. Dinheiro de plástico não parece de verdade. E você gasta como se não fosse seu. Segunda, primeiro você se paga. A economia vem antes de tudo. Não é o que sobra, porque nunca sobra nada. Terceira, se precisa financiar, você não pode ter. A única exceção é a casa. E mesmo assim, eu esperei para não fazer financiamento. Quarta, os ricos compram tempo, os pobres compram coisas. Cada real que você guarda é um dia de liberdade. Minha Kombi velha me deu mais paz que todos os carros zero do mundo. E quinta, ensina pelo exemplo, não com palavras. Meus filhos viram os envelopes a infância toda. Um aplicou, outro não. Não dá para obrigar ninguém, só dá para mostrar o caminho. O jornalista perguntou se ele se arrependia de alguma coisa, de algum luxo que não deu para si, de alguma viagem que não fez. Raimundo olhou para a horta, onde os tomates brilhavam vermelhos sob o sol da tarde. Moço, meus amigos de infância tiveram bicicleta antes de mim. Tiveram carros maiores, casas mais bonitas, férias mais caras, mas muitos deles morreram preocupados, devendo dinheiro, sem conseguir dormir de noite. Fez uma pausa. Eu durmo como um bebê. Sabe quanto vale isso? Não tem preço. E assim termina a história do seu Raimundo, um jardineiro humilde, um homem simples que nunca pisou numa faculdade nem leu um livro de finanças, mas que entendeu algo que muitos economistas não entendem, que a riqueza de verdade não se mede pelo que você tem, mas pelo que você não deve. O pai dele, seu Zeca, não sabia ler nem escrever, mas sabia contar. E ensinou para o filho que dinheiro é como semente. Se você come tudo hoje, amanhã não tem colheita. Se planta com paciência, um dia vai ter uma horta inteira. Hoje eu pergunto para você que está me ouvindo, quantas coisas você comprou que ainda está pagando? Quantas noites você perdeu o sono pensando em dívidas? Quantas vezes você disse, mês que vem eu guardo, e esse mês nunca chegou? O sistema do seu Raimundo não é mágica, é disciplina, é paciência, é decidir todo dia que sua paz vale mais que qualquer capricho. 5 envelopes, 7 envelopes, quantos você precisar. Mas o dinheiro que você não mexe é o único que de verdade é seu. A palavra de Deus nos ensina, quem lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue a pessoas ociosas é falta de entendimento. Provérbios 12:11. Seu Raimundo lavrou a terra dele, plantou sementes de paciência e colheu uma vida de paz. Se essa história chegou até você hoje, não foi por acaso. Talvez você esteja afogado em dívidas. Talvez esteja pensando em financiar algo que não precisa. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado a lidar com dinheiro. Essa mensagem é para você. Escreve agora nos comentários, o dinheiro que não mexo é o único que é meu. Escreve como um compromisso com você mesmo, como o primeiro passo para sua liberdade. Se essa história tocou seu coração, se inscreve nesse canal, porque aqui a gente não fala de ficar rico rápido. Aqui a gente fala de ficar livre, de viver sem correntes, de dormir em paz. Compartilha esse vídeo com aquele filho que gasta mais do que ganha, com aquele amigo que vive sufocado nos cartões, com aquele irmão que precisa ouvir o que seu Zeca ensinou para o Raimundo. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para acordar. E não vai embora ainda, porque na sua tela vai aparecer outro vídeo, outra história que pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Que Deus abençoe seu trabalho, sua casa e sua família. Que te dê a paciência do Raimundo e a sabedoria do seu Zeca. E que nunca esqueça, não se trata de ganhar mais, se trata de dever menos. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima história. E lembra, o dinheiro que você não mexe é o único que de verdade é seu.